Olá, queridas amigas, queridos amigos de Imbituva, região que me acompanham nesta rede social. Eu gostaria de iniciar aqui uma reflexão trazendo os seguintes dados. No ano de 2017, no decorrer do ano, o Brasil somatizou um PIB, um Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas do país em um ano, de quase 7 trilhões de reais. Vejamos bem, um país com um PIB em 2017 de quase 7 trilhões de reais. Já parou para pensar o montante de 7 trilhões de reais? Se fôssemos para materializar todo esse dinheiro no país, 7 trilhões. Muito bem. Apenas em impostos, a União arrecadou no ano de 2017 3 trilhões e meio. 3 trilhões e meio no ano de 2017 foram de impostos. Impostos, obviamente, que deveriam, em tese, serem revertidos para a saúde, educação, segurança pública, enfim, para materializar políticas públicas na União. Muito bem. Algo está errado. Me parece que algo está errado. Um país com 3 trilhões e meio de arrecadação de impostos enfrentar diversos gargalos do ponto de vista das políticas públicas. A questão dos combustíveis no Brasil é um reflexo desse problema, aonde que todo esse montante é aplicado e o porquê que é preciso haver tanta taxação de impostos sobre os combustíveis. Por exemplo, o litro de gasolina na bomba, quando nós abastecemos e estamos pagando em média R$ 4,70 por litro, 45% desse valor é tributação, são taxações de impostos. No caso do diesel, cerca de 29%, 30% do valor que nós pagamos na bomba é taxação de impostos. Portanto, nós temos um problema sério no Brasil. Corrupção. Com tanta taxação de impostos e mesmo assim o país não consegue dar conta das políticas públicas. Faltam recursos. Obviamente porque no Brasil há muita corrupção. Pois bem, ainda, refletindo esses dados, se nós levarmos em consideração, desde a escala do município até governo federal, o número de políticos no Brasil, se nós somarmos o número de vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, governadores, senadores, vice-presidente, presidente da República, no Brasil nós temos um número total de 66.884 políticos. São quase 70 mil políticos no Brasil, desde vereador até o presidente da República. Muito bem. No entanto, a população do Brasil é de 210 milhões. São 210 milhões de habitantes e 70 mil políticos apenas. Portanto, é aí que eu quero trazer a seguinte reflexão. Parabéns para todos aqueles que estão envolvidos nesse movimento grevista. Eu achei fantástico aqui no município de Imbituva, um pequeno município, não só aqui em Imbituva, mas tenho percebido Prudentópolis, Irati, Fernandes, enfim, em todos os municípios essa adesão. Já passou da hora de haver mobilização nacional, a fim de pressionar os governantes, obviamente, os políticos, para que providências sejam tomadas. Porque a classe política, se é que a gente pode chamar de classe, a classe política no Brasil é uma minoria. A população é uma grande maioria. São 210 milhões de brasileiros
que me parece que em muitos momentos ficam refém de apenas 70 mil políticos, quando a lógica tem que ser o contrário. São os políticos que precisam ficar refém dos interesses do coletivo, da população. Então me parece que há uma inversão de lógica aqui no Brasil, aonde a população, na sua ampla maioria, com 210 milhões, muitas vezes ficam refém dessa nossa classe política, que é apenas 70 mil. Se levarmos em consideração desde a escala de um vereador no município até a presidência da República. Portanto, parabéns a toda a população, aos caminhoneiros, aos empresários aqui do município de Imbituva e região que estão de fato engajados no movimento e exercendo um papel de cidadania, porque não dá mais. E o primeiro passo é a pressão. É preciso haver mobilização e pressão. Porque, repito, num país que no ano de 2017 arrecadou 3 trilhões e meio em impostos, nós estamos presenciando gargalos como este. É inadmissível. Existe um debate muito forte dentro do Brasil que se chama o custo Brasil. O custo Brasil, ele é medido desde, por exemplo, da dificuldade de um caminhoneiro quando ele está enfrentando uma rodovia esburacada, onde ele vai desgastar o pneu do caminhão, onde vai furar pneu, vai ter problema mecânico. Tudo isso é contabilizado dentro do custo Brasil. Obviamente, o custo Brasil de todo o processo produtivo, ele chega na gôndola do supermercado. Portanto, quando você vai comprar um pacote de arroz e que há 5 anos atrás você pagava R$6 e hoje você está pagando o dobro, 12, o custo Brasil ali se faz presente. Os gargalos da economia do Brasil, de infraestrutura, de segurança, tudo isso é contabilizado nos produtos até chegar na gôndola de um supermercado. Portanto, aonde falta, aonde a política pública ela é ineficiente, obviamente acarreta-se mais custo Brasil. Esse custo Brasil é absurdo. Numa análise entre países aqui, o caso do Brasil chega a ser algo que surpreende analistas, economistas, porque é altíssimo. Ou seja, a sociedade, ela precisa dessa tomada de consciência, mobilização. E isso em todas as esferas. É mobilização na área de saúde, de segurança pública, nos assuntos que dizem respeito à economia. Porque não dá mais. Num país onde metade dos valores dos produtos, e há casos de produtos que mais da metade são taxações de impostos. E estes impostos, obviamente, teriam por finalidade, a sua reversão seriam políticas públicas nas diferentes áreas. Mas um problema que é crônico, histórico no Brasil, de corrupção, precisa ser combatido. Atitudes como esta de mobilização dos caminhoneiros é de combate à corrupção também. Porque se houve essa disparada nos preços de combustíveis e nos produtos lá na gôndola do supermercado, é porque o fosso da corrupção no Brasil é muito grande. Essa classe, se é que a gente pode chamar, obviamente não podemos generalizar, porque dentro da política nem todos são corruptos, mas infelizmente uma grande maioria desse número de 70 mil políticos são. Isso tem revertido em corrupção. Obviamente, os impostos disparam para tampar o fosso desse grande problema crônico que se chama corrupção. Uma das alternativas, estamos num ano político eleitoral. Em outubro, análise criteriosa, reflexão, a sociedade precisa refletir os nomes, isso em todas as escalas, e é um primeiro combate à corrupção. É o primeiro passo de combate para essa prática de corrupção. Essa reflexão política.
É preciso filtrar a classe política no país. Isso da escala do município até a escala federal. Mas gostaria de deixar aqui, na condição de legislador, de político, vereador, de primeiro mandato, que eu achei fantástica essa mobilização, parabenizo, manifesto o meu total apoio e que esse é o caminho. Vamos nos manter firmes e resistentes. É uma luta que visa o bem comum. Pois eu repito, o custo Brasil, numa análise econômica, o custo Brasil, ele reflete no coletivo, na vida de todos os brasileiros. Porque quando uma pessoa carente, uma pessoa vai até o supermercado com o dinheiro contadinho para ir até a gôndola do supermercado, todo esse custo Brasil, esse fosso da corrupção se faz presente no produto. Custo Brasil. Se vocês tiverem a possibilidade, um tempinho, pesquisem na internet. Há muitos trabalhos acadêmicos, bons trabalhos de economistas, sobretudo, que trazem esse debate do custo Brasil em nosso país. E não esqueçamos, é preciso haver muita cobrança, muita participação, fiscalização. Nós precisamos estudar política no dia a dia. Precisamos muitas vezes lá em casa desligar do Jornal Nacional ou da novela para ir estudar política, baixar bons materiais na internet, porque o Brasil depende muito dessa conscientização da população. Repito, para aqueles que chegaram agora a acompanhar essa transmissão, em 2017 o nosso país arrecadou 3,5 trilhões de impostos. Eu fico pensando se nós conseguíssemos materializar esses 3,5 trilhões de impostos dentro de um galpão, de um barracão, seriam muitas e muitas pilhas, fardos de notas de R$100, não é? É um montante imenso. Nós precisamos despertar essa reflexão na população. É muito dinheiro. É inadmissível haver gargalo, haver problema na saúde, na segurança, no país, com tanta arrecadação. Algo está errado. Algo está errado. E já passou da hora de haver mobilização. Mas que bom que estamos fazendo, né? Necessário, uma atitude louvável, parabéns mesmo a todos aqueles. Aqui em Bituva, nas margens das rodovias, fantástico de perceber, de presenciar os caminhoneiros, tratores, implementos, mostrando essa indignação e essa insatisfação. Porque num país com um PIB de quase 7 trilhões, existir dificuldade, problema econômico, desigualdade social, é porque algo está errado. Aliás, está muito errado. E, obviamente, chega uma hora que a população ela não aguenta. Ela não passa a suportar mais. Me parece que esse momento está chegando no Brasil. Fruto de anos e anos de uma cúpula política que se materializou no poder há anos e anos, diferentes partidos políticos, vários partidos políticos envolvidos nesse fosso que é a corrupção, várias grandes figurões da política, e a situação chegou a esse ponto. Novamente, eu trago aqui um dado interessante. No ano de 2013, em janeiro de 2013, o brasileiro pagava R$ 2,35 em média pelo litro do diesel. E em janeiro do ano de 2013, o brasileiro pagava em média R$ 2,70 pelo litro de gasolina. 2013. Passaram-se 5 anos, esses valores duplicaram. Hoje o brasileiro, em média,
O Instituto Agência Nacional do Petróleo está colocando em média no país que hoje nós estamos pagando R$ 3,60 o litro de diesel e R$ 4,20 o litro de gasolina. Obviamente que é uma média da Agência Nacional do Petróleo, mas nós sabemos que há as diversidades aí de preços, variações regionais. Aqui no município de Imbituva, o litro de gasolina em média estava R$ 2,70. R$ 4,70. Então, são dados alarmantes. Houve um aumento excessivo e abusivo de impostos sobre os combustíveis. É inegável, isso vai refletir no comércio, no dia a dia, nos produtos, no supermercado, na farmácia. Então, não há alternativa a não ser a população se organizar e mostrar essa indignação. A população necessita se organizar, mostrar essa indignação e, obviamente, capacidade de mobilização em todas as esferas do nosso país. Desde as câmaras municipais, prefeitos, deputados estaduais, federais, governadores. Precisamos fomentar o debate dentro dos nossos estados, junto aos nossos deputados, governadores, acerca das taxações de ICMS, porque isso tem um impacto tremendo nos valores dos combustíveis e não há como negligenciar esse debate. Já passou da hora. É preciso haver uma reforma profunda e, obviamente, mobilização. Esse é o caminho. Mais uma vez, parabéns a cada imbituvense, a cada morador do município de Guamiranga, de Ivaí, de Irati, de Ipiranga, de Teixeira e Soares, de Fernandes Pinheiro, enfim, de todos os municípios da nossa região, a cada brasileiro que vem aí se mobilizando. É a única forma. E repito, para finalizar aqui, a classe política no Brasil é de apenas 70 mil políticos. A população chega a 210 milhões. Não são os 210 milhões de habitantes que precisam ficar refém das lógicas políticas, é o contrário. Somos nós, os políticos, a classe política, que precisamos ficar refém no sentido de atender os interesses dessa avassaladora população, dessa grande população de 210 milhões de habitantes. O Brasil tem uma vasta extensão territorial. É um país de dimensões continentais, mas as desigualdades no Brasil são tão grandes quanto o seu território. E desigualdade se combate com pressão, com mobilização e, obviamente, com muito critério. Vamos estudar política, vamos estudar formas de lutarmos e combatermos desmandos de governantes. Isso não pode acontecer, não podemos ficar refém. Um grande abraço a todos, boa tarde, amigos de Imbituva e região. Mobilização. Parabéns mesmo, de coração, na sinceridade. Eu fiz questão de entrar numa transmissão aqui, porque há dias eu vinha refletindo esses dados do Brasil, e quando eu reflito esses dados de arrecadação, de números no Brasil, que dizem respeito à saúde, à economia, à segurança pública, causa indignação. E eu achei importante e necessário compartilhar com vocês esses dados para que possamos aí tomar consciência e, eu diria que, aguçar ainda mais a nossa capacidade de mobilização e de reflexão. Grande abraço em Imbituva e vamos aí continuando no trabalho, na luta. Até mais.